Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem, irmãos. Olha, eu creio que Deus vai confortar o seu coração. Você que está ansioso, desejoso de ouvir a voz de Deus, eu quero te mostrar que Deus ele fala com você, mas não da maneira que você pensa. Deus ele fala com a gente, irmãos, nos pequenos detalhes. E eu vou te mostrar aqui uma história da Bíblia que mostra exatamente isso. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente desanima porque a gente ora tanto por uma coisa e aquilo não acontece. Muitas vezes não acontece do nosso jeito, no nosso tempo, certo? E a gente desanima muito fácil. Mas hoje eu quero trazer um encorajamento e dizer para você que Deus ele já está atendendo o seu pedido. Deus está trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 64, o versículo 4, que nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se você está esperando no Senhor, pode ter certeza, pode contar com a sua bênção, com a sua vitória, porque Deus, ele vai fazer no tempo certo, é claro, de acordo com a vontade dele. Se não for da vontade de Deus te entregar isso, ele não vai fazer, sabe por quê? Porque ele te ama muito. Deus sabe que tem bênçãos que podem chegar que, na verdade, se a gente não tiver maturidade, elas viram maldição. Aquilo se torna um peso na nossa vida. E o próprio Jesus falou, qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra. Se pedir peixe, vai dar uma cobra, uma serpente. Ele não vai dar, sabe por quê? Porque a bênção, ela tem que trazer alegria ao seu coração e não se tornar um peso. E muitas coisas que você pede hoje, parece que vão te trazer uma alegria. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu me casar, aí sim eu vou ser feliz. Irmãos, se a gente não tiver com Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele sendo o centro da nossa vida, a gente vivendo em comunhão com Deus, andando em santidade, irmãos, as outras coisas, elas vão nos atrapalhar, vão nos afastar desse propósito. Então Deus sabe como te presentear na maneira certa, na hora certa. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do nosso Pai. Então, Deus ele tem presentes para você, mas essa mensagem de hoje vai ser um conforto. Sabe, irmãos, eu estava pensando esses dias, uma das coisas que desanimam a gente também é quando a gente vê o mal crescendo nesse mundo, não é mesmo? Parece que nada acontece com essas pessoas, parece que pessoas zombam de Jesus o tempo todo, elas escarnecem da Bíblia, elas criticam, elas zombam da nossa fé. E parece que Deus ele fica em silêncio. Eu vou te mostrar aqui hoje que Deus, na verdade, Jesus, eles não têm interesse em provar nada para essas pessoas. Essas pessoas, lá no fundo, na consciência delas, elas sabem, porque sabem que a palavra de Deus é diferente de qualquer outro livro. Porque senão eles falavam mal de outras religiões, você concorda? Senão eles falavam mal de outros deuses, que nós sabemos que não são deuses, porque só existe um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Por que será que eles falam tão mal de Jesus? Já que eles dizem, que Jesus está morto e que ele não ressuscitou, por que então ficam chutando um cachorro morto, vamos assim dizer? Irmãos, não faz sentido. É que na verdade, Jesus, irmãos, ele confunde a sabedoria dessas pessoas. Se você olhar os evangelhos, você vai ver Jesus agradecendo ao Pai, porque ele retirou o conhecimento dos sábios e ele revelou aos pequeninos. Irmãos, isso tudo era um absurdo, porque Deus revelava as preciosidades, as coisas grandiosas para os pequeninos e ele tirava do conhecimento daquele povo. Então, tem pessoas que só conhecem das coisas terrenas, não conhecem da visão espiritual e por isso elas acham que estão no caminho certo e estão muito enganadas. E quando elas morrerem sem ter entregado sua vida para Jesus, sem se arrependerem, irmãos, a Bíblia diz que vai ser um ranger de dentes muito grande. As pessoas ficaram com raiva, com ódio, ao saberem que serão condenadas, entendeu? Então, que você possa ter misericórdia dessas pessoas. Esse é o sentimento mais nobre que você possa ter. É um sentimento de querer orar por elas, porque elas estão cegas espiritualmente. E olhe para a sua própria vida, porque você também foi alvo do amor, da misericórdia e da paciência de Deus. Porque, olha, Deus teve trabalho comigo, irmãos. Os anjos de Deus fizeram hora extra e ainda fazem, porque a gente, irmãos, a gente precisa do cuidado dobrado de Deus o tempo todo e Deus sabe como lidar com cada um de nós. Amém? Pense no quanto Deus foi paciente com você quando você era novo convertido, quando Jesus entrou na sua vida. Então, essa mesma paciência Deus também tem com o ímpio, com aquele que não quer saber. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus ainda não voltou,
porque Ele espera que mais e mais pessoas se arrependam e se convertam e sejam salvas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje está uma bênção. Eu quero muito que você fique até o final, porque olha, Deus vai falar ao seu coração. Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você clicar em inscrever-se. É um botão que tem aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que Deus tocou muito forte no meu coração enquanto eu orava. Está lá em João, capítulo 20, o versículo 15 e o 16. É uma passagem que muita gente já conhece, mas tem um detalhe ali, uma coisinha que Jesus fez logo depois que Ele ressuscitou, que quase ninguém comenta, mas que revela muito sobre como Deus age em nosso favor. Olha só o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e Maria estava ali chorando porque achava que o corpo dele tinha sido levado. Está escrito assim, ó: "Por que você está chorando?", perguntou Jesus. "A quem você procura?" A mulher pensou que era o jardineiro e ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo." E disse então Jesus: "Maria." Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico significa mestre. Olha isso, irmãos, vamos parar para pensar aqui na grandiosidade desse momento. Jesus tinha acabado de vencer a morte, certo? O túmulo estava vazio, o maior milagre da história da humanidade tinha acabado de acontecer. Então agora Jesus, ele não estava fraco, abatido, humilhado. Não, ele agora era o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Ele venceu sobre o pecado, sobre a morte. E o que a gente esperaria disso tudo? Talvez que ele aparecesse primeiro lá para Pilatos. Lembra dele? Jesus poderia ter esfregado na cara dele a vitória sobre o poder romano, sobre qualquer pessoa. Ou talvez Jesus poderia ter aparecido para os líderes religiosos, para Caifás, que foi quem denunciou Jesus, mostrando que nada e ninguém poderia detê-lo. Ou, no mínimo, Jesus poderia ter aparecido para a multidão, anunciando com muito poder: "Eu voltei, eu estou aqui, ó, eu ressuscitei, eu venci a morte." Mas, irmãos, não aconteceu nada disso. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado também não foi um apóstolo poderoso, não foi um líder influente, não foi a multidão, mas foi simplesmente uma mulher, Maria Madalena. Irmãos, ela não estava num culto glorioso, ela não estava num palácio, ela estava simplesmente sozinha, chorando ali no jardim, com o coração totalmente quebrantado. Ela estava muito triste, sem esperança, e talvez você aí esteja perguntando: mas por que ela ficou desse jeito? Será que Jesus não avisou para ela que ele ressuscitaria ao terceiro dia? É que, irmãos, tente imaginar a cruz. Aquilo foi um choque para todo mundo. Ninguém poderia imaginar que aquele Jesus que acalmou a tempestade, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, aquele Jesus que pregava com tanta firmeza, convicção, de repente estava ali, fraco, sem se defender, sofrendo humilhação o tempo todo. Então aquilo foi um choque na mente de qualquer pessoa que viu aquela crucificação. E ao mesmo tempo olhar para aquele túmulo vazio, é muito claro ela achar que alguém levou, que ele não estava ali mais, ou seja, já era, a história tinha acabado ali. E a Bíblia deixa muito claro que ela estava tão abatida que ela nem reconheceu que Jesus estava falando com ela. E talvez você ainda pense: mas por que será que Jesus apareceu para uma mulher, sendo que ele poderia aparecer para muito mais gente? Irmãos, é que Jesus, ele percebeu a tristeza no coração dela. E em vez dele dar um discurso, ele foi em busca daquela pessoa, a mais triste, a mais abatida naquele momento. E muitas vezes a gente pensa assim também, né? Por que será que Deus ele não se manifesta de uma maneira forte, poderosa, assim como a gente escuta tantos testemunhos nas igrejas, né? Pessoas chegam para nós e dizem que Deus falou com elas, e parece que é numa naturalidade tão grande, e a gente olha para dentro de nós e a gente pensa: o que será que tem de errado comigo? Por que será que eu vou na igreja e eu não sinto nada? Eu leio a Bíblia e eu oro e parece que nada acontece. Oh, meus irmãos, aqui Jesus está nos dando uma lição poderosa. Muitas vezes Ele vai falar com a gente de uma maneira única e especial. Ele vai escolher um momento de silêncio, uma dor que a gente está passando, e é naquela hora que vem o sussurro suave. É naquela hora que o Espírito Santo sopra ao nosso coração. Aleluia! Eu creio que Deus não te trouxe aqui à toa. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que estão no meio do deserto. A situação está complicada. Parece que você mesmo está colhendo as consequências dos seus atos e você não sabe como consertar a sua vida. Oh, meus queridos, eu já passei por isso, eu sei como é. É como se a gente olhasse ao nosso redor, a gente só vê os outros prosperando, os outros crescendo na vida, ganhando dinheiro, construindo, casando, e parece que a gente está com a vida estagnada.
uma vida sem propósito, uma vida onde a gente só sente a dor da solidão. Oh, meus irmãos, é nessa hora que a gente tem que abrir o coração. Peça para Deus abrir os seus olhos agora, para você enxergar que do seu lado está Jesus, o Salvador do mundo. Amém? Irmãos, Maria estava ali sozinha, mergulhado na sua tristeza, e Jesus não chegou com trombetas, ele não colocou anjos cantando, ele não fez barulho, ele simplesmente chamou ela pelo seu nome, Maria. Irmãos, uma única palavra fez com que os olhos dela se abrissem, e então naquela hora ela disse Rabone, que significa mestre, ou seja, naquela hora o coração dela se conectou com Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente fica chorando pelos cantos e a gente simplesmente não ora, a gente não abre o coração para o Senhor. Eu sei que é muito mais fácil a gente ficar preocupado, alimentando a nossa mente com a realidade da vida. Afinal de contas, a gente está vendo, não é ilusão, a gente está vendo que o problema está na nossa frente. Mas irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu e você somos chamados a viver diferente do que as pessoas lá fora vivem. Nós temos um Deus invisível, mas tão real, que trabalha em nosso favor. Amém? E eu quero fazer aqui uma conexão, irmãos, com uma outra passagem da Bíblia, que essa todo mundo conhece, mas tem tudo a ver com a maneira como Deus trabalha, como Deus vem ao nosso encontro. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 3, o versículo 8 e o 9, que fala sobre o momento em que Adão e Eva tinham pecado, eles se esconderam de Deus, mas Deus viu o coração e Deus veio em busca deles. Diz assim, na viração do dia, quando o Senhor Deus andava pelo jardim, o homem e a sua mulher se esconderam dele entre as árvores. Então Deus chamou o homem e perguntou, onde você está, Adão? Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Naquele jardim, o jardim do Éden, depois da queda, depois da grande besteira que aquele casal cometeu. Irmãos, Deus deu o primeiro passo em direção ao homem. É por isso que o cristianismo é o oposto de qualquer religião desse mundo. Por quê? A palavra religião no latim significa religare, ou seja, é o homem tentando se religar a Deus. O homem sabe que tem um vazio e ele tenta então, através das religiões, tentar se justificar diante de Deus, tentar tirar o peso da consciência, não é assim? Tem muita gente que vai na igreja ou vai em qualquer outra religião só para desencargo de consciência, só para a pessoa se sentir um pouco melhor, sabendo que ela tem uma vida torta, ela tem uma vida errada, cheia de pecados, mas ela não quer consertar ou não consegue, e por isso ela tenta buscar na religião um alívio para a sua alma. Mas irmãos, o Evangelho é justamente o oposto. Foi Deus que veio ao encontro do homem, porque a Bíblia diz que todo ser humano está morto espiritualmente por causa do pecado. E é impossível que alguém se salve, por mais que seja uma pessoa boa. Afinal de contas, o pecado, ele gera a morte e ele traz a condenação eterna. Mas quando nós abrimos o coração para Jesus e reconhecemos que só Ele pode ser o nosso intermediador, o nosso Salvador, afinal de contas, foi Ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado algum, mas Ele morreu por nós pecadores. E quando a gente coloca a nossa fé nele, nessa hora, irmãos, toda barreira, tudo aquilo que nos afastava de Deus, do Criador dos céus e da terra, é retirado da nossa frente. E nesse momento aqui, Deus veio em busca de Adão e Eva. E como que Adão e Eva estavam, irmãos? Eles estavam com medo e com vergonha. E agora, trazendo para o Novo Testamento, lá no jardim onde Maria estava, que na verdade era o jardim do túmulo. Irmãos, naquela hora, por incrível que pareça, foi o próprio Deus novamente que deu o primeiro passo. O próprio Jesus veio ao encontro de Maria, só que em vez dele perguntar agora, Maria, onde você está? Em vez disso, ele perguntou, Maria, por que você está chorando? Ou seja, irmãos, essas duas perguntas têm algo em comum. Elas mostram que Deus vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente está perdido, se sentindo confuso, entendeu? Se você está assim, eu quero orar por você daqui a pouco. Não saia do vídeo, porque, irmãos, hoje é dia de milagres, é dia de Deus falar no nosso íntimo, no profundo do nosso coração. Aleluia? Então, irmãos, esse detalhe, que Jesus veio ao encontro de Maria é muito íntimo, é muito poderoso. Por quê? Pensa comigo numa coisa. O primeiro Adão, como que ele vivia? A Bíblia diz que ele cuidava do jardim, certo? Só que ele falhou, ele cometeu pecado e ele foi expulso do jardim. Só que o apóstolo Paulo, ele chamou Jesus de o novo Adão, ou seja, o homem que veio para dar uma nova chance para a humanidade, o homem que venceu o pecado, diferente de Adão.
Adão cedeu às tentações, mas Jesus venceu todas as tentações e agora Ele está aqui com a chave da vitória para te entregar. Se você manter o seu relacionamento com Ele, pode ter certeza, as tempestades da vida, demônios, pessoas, nada poderá te afastar do amor dEle. Glória a Deus! E agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Muitas vezes você se frustra porque você olha para a sua natureza caída, você olha para o pecado que está no seu coração, você olha para as suas falhas, você olha para o quanto você ainda tem coisas a melhorar. Você não consegue controlar suas emoções, muitas vezes você pensa em acabar com tudo, você não quer enfrentar os seus desafios, ou seja, você é muito fraco realmente, você não tem força o suficiente. Mas existe uma boa notícia. Jesus disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem que não conseguem tocar essa vida sozinhos. Eles reconhecem que precisam de um Salvador. E é por isso, irmãos, que é nesse momento de fragilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é aí que nós somos fortes. Por quê? É nesse momento que o poder da ressurreição vem sobre você. Glória a Deus! Não se julgue, não se culpe se você não está ouvindo a voz de Deus como você gostaria, se você não está naquele nível espiritual que você tanto sonhou. Simplesmente continue caminhando. Continue orando, é por isso que eu te convido aqui a estar comigo todo dia, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, para nós orarmos juntos, tá bom? Então agora nós vamos orar. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nos pequenos detalhes. Aleluia. Oh, meus irmãos, se vocês puderem, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua casa. Eu quero muito que Deus, Ele complete a obra que Ele começou na sua vida. E olha, é uma obra grande, viu? Pode acreditar. Essa obra começa dentro de você, mas vai se espalhar e vai atingir toda a sua geração. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento tão precioso a respeito do teu amor. Oh, meu Deus, obrigado, porque mesmo depois da tua ressurreição, Jesus, a primeira preocupação tua não foi se exibir para aqueles que não acreditaram em ti, para aqueles que te humilharam, para aqueles que o crucificaram. Não foi. O Senhor foi em busca daquela alma que se sentia cansada e abatida. Ó Jesus, o teu amor é maior do que tudo e por isso nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós duvidamos do teu amor por nós. Nós achamos que o Senhor não se importa conosco. Ó Senhor, perdoe tão grande pecado em nosso coração. Oh Deus, eu oro também para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor acabou com toda dor, com todo sofrimento, ao mostrar que o Senhor havia ressuscitado. Mostra para essas pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo agora, que a ressurreição é real, que o Senhor está vivo, mais vivo do que nunca, e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ó Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti, porque só o Senhor é o nosso Salvador. Não existe outro intermediário, não existe outra religião, nada que nos leve a Deus, a não ser o Senhor. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer também pela vida de cada um que está me ouvindo. Pai, eu sinto aqui no meu coração que muitos agora estão totalmente abalados, cansados, desanimados dessa vida. Tem pessoas aqui que perderam entes queridos de forma trágica. Pai, só o Senhor pode curar essas feridas. Oh, meu Deus, olha para essa mãe que não tem mais esperança de ver a família restaurada. Senhor, meu Deus, para Ti todas as coisas são possíveis. Senhor, nós colocamos a nossa fé no Senhor, em Ti, o único que venceu a morte, o pecado, o único que agora pode nos consolar e nos restaurar. Pai, quantas pessoas agora estão decepcionadas porque tiveram seus sonhos frustrados, mas o Senhor é especialista em restaurar o que está quebrado. Tu és o jardineiro celestial, meu Pai, que pode transformar o deserto da nossa alma em um jardim florido. Oh, meu Pai, planta a semente da esperança agora, meu Pai. Rega com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua presença. Transforma, meu Pai, esse coração de pedra em um coração de carne, em nome de Jesus. Pai, eu oro também nesse momento pelos enfermos. Quantas pessoas agora estão com feridas emocionais, traumas do passado, ansiedade, medo, não consegue liberar o perdão. Oh Jesus, ajuda essa pessoa a Te obedecer, porque esse é um mandamento do Senhor, é uma ordem que temos de perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou.
Ó Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, que as cadeias da tristeza, da depressão, do desânimo sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que estão enfermos fisicamente, pessoas que estão nos hospitais. Eu ordeno para cada doença, em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Eu repreendo todo câncer, todo tumor, toda enxaqueca que nunca é curada. Eu ordeno, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, enche o Teu povo, Senhor, com fé, com esperança. Enche o Teu povo com Teu Espírito Santo, porque é só assim que nós vamos vencer esse mundo. Eu creio que o Senhor está derramando agora, Pai, um grande poder restaurador, e eu creio que esta unção que o Senhor liberou sobre nós nesse momento vai perdurar, vai continuar, não somente hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes nos Teus caminhos, e nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.